A Prefeitura de Campos, uma forma de ajudar a você a definir o seu voto nas eleições municipais, e as regras dessas entrevistas foram apresentadas aos partidos e coligações em reunião na sede da InterTV. Por determinação da Lei 13.165/2015, serão entrevistados ao vivo os candidatos dos partidos e coligações com representatividade superior a 9 deputados na Câmara Federal. Como em Campos todos os candidatos têm essa representatividade, todos, então, serão entrevistados. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença de representantes dos partidos e coligações. As entrevistas ao vivo candidato terão 10 minutos e mais 30 segundos para as considerações finais. O entrevistado de hoje é o doutor Chicão, da coligação Frente Popular Progressista de Campos. Candidato, muito boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui para falar com o seu eleitor. Obrigado, Ana Paula. Nós vamos ter o reloginho de 10 minutos, o tempo da nossa entrevista na tela. Quando o senhor já está valendo, nós vamos começar a nossa entrevista. Doutor Chicão, boa tarde. O senhor é candidato a prefeito e é apoiado pelo atual governo. Qual que é a influência do atual governo na sua gestão, se o senhor for eleito? Olha só, Ana Paula, essa é uma excelente pergunta. Primeiramente, boa tarde a você que nos assiste. Eu queria te dizer que o atual governo, a prefeita Rosinha Garotinho é uma ex-governadora, né? Temos também o secretário Garotinho, que é um ex-governador e que tem seus projetos políticos futuros, como também tem a prefeita Rosinha Garotinho. No meu governo, estarei utilizando de todas as pessoas com experiência, com capacidade política, que possam somar para o meu governo. Então, a participação será essa. Tá, candidato, eu vou começar a entrar com o senhor. O senhor é vice-prefeito há 8 anos, de Campos. Já está no poder, então. Acredita que nesse tempo todo à frente, o senhor conseguiu fazer algo que o senhor acha que não consiga fazer mais, precisa de mais tempo? Ou então o senhor acha que está faltando? Olha só, sempre podemos fazer mais. Então, é para isso que eu estou me lançando. A política, quando eu assumi como vice-prefeito, eu nunca tinha sido político. A política me mostrou que eu posso fazer muito mais do que fiz a minha vida inteira, que foi cuidando das pessoas, mas cuidando de uma maneira muito particular. Né? Apesar de trabalhar no sistema público de saúde, eu não tinha o poder de fazer os benefícios de uma forma mais ampla. Mas poderia influenciar, né? E influenciamos, é isso que eu vou colocar agora. A questão das vacinas. Campos é referência nacional nas vacinas, na administração de vacinas, que o governo federal não dá para citar. Colocamos a Prevenar no primeiro ano de governo, tivemos uma redução de 40% da mortalidade infantil, diminuição de 70% do número de internações pediátricas e também, não podemos deixar de citar, da vacina da catapora, da vacina da hepatite A e da vacina HPV, que fomos um dos primeiros municípios do país a introduzi-las no nosso calendário e que hoje, além de dar para as meninas, também aplicamos para os meninos. Mas vamos para evitar falar da a saúde de uma forma mais ampla, né? Não só na questão da saúde. O senhor é médico. Perfeito. E no plano de governo Pediatra. do senhor? Pediatra. E socorrista do bombeiro. Ótimo, bom currículo. E no plano de saúde, no plano de governo do senhor, eu li lá que o senhor colocou que o senhor quer ser o prefeito da saúde de Campos. Então vamos lá, o senhor é médico, já foi... é vice-prefeito, já foi secretário de saúde de Campos, só que a saúde em Campos tem um grande gargalo. É tanto que nós tivemos várias vistorias do Ministério Público em unidades de saúde de Campos com problemas básicos. Por exemplo, sem material de limpeza, mofo em parede, filas intermináveis, ponto de servidores, desorganização nessa questão dos pontos. Como é que o senhor atrela isso, então, como vice-prefeito, como já foi secretário de saúde e como quer ser o prefeito da saúde de Campos? Olha só, Ana Paula, a saúde é um problema nacional. Há mais de 15 anos, o Ministério da Saúde não aumenta a tabela do SUS de repasse para os hospitais,
para os médicos, estão há mais de 15 anos, nós estamos falando de 15 anos. Né? E Campos é uma cidade polo a de grande saúde. metade com o senhor no poder, há 8 anos. Sim, mas há mais de 15 anos, desde que nós assumimos, há quase 8 anos. E saúde é um problema nacional, como eu te falei. Pesquisa recente, você sabe que Curitiba é a cidade de maior IDH, de um dos maiores IDH desse país. Qual era a maior queixa do curitibano? Saúde, do paulistano, saúde, do carioca, saúde. E não é diferente no interior. Mas Campos já avançou muito. E quando falamos de saúde, nós temos que falar em atenção básica. Quando assumimos, o Estratégia de Saúde da Família estava desabilitado. Quem retornou no seu governo, durante a gestão na saúde, foi o Dr. Chicão. Já mais 26 polos de estratégia de saúde da família. Aumentamos em mais de 80% o número de leitos de UTIs, os grandes hospitais contratualizados. Mas nós estamos falando de questões básicas, candidato. Sim, nós estamos falando mas de, eu estou de falando, material estratégia de trabalho, saúde da de família. mofo numa parede, Olha de só, fila. nós lidamos com pessoas, viu? E para isso eu quero fazer uma saúde mais abrangente, cuidando principalmente, como você falou, da atenção básica, do básico, como você está colocando aí. Mas não é a primeira vez que a gente tem uma questão de interferência, né, da justiça na administração do senhor. Por exemplo, recentemente nós tivemos a Justiça Eleitoral que fez uma varredura, a gente pode falar assim, de documentos na prefeitura e em secretarias da prefeitura. Nós estamos falando saúde, você não deixou eu terminar a saúde. Mas é porque nosso tempo é curto, eu estou te dando a oportunidade de falar de outros assuntos também. Ok. Então, continuando o raciocínio, fez uma varredura em documentos também da prefeitura e de outras secretarias sobre uma bandeira que você levanta muito bem, que é o cheque cidadão. E a Justiça Eleitoral está investigando uma possível fraude, um esquema num grupo político de vocês, que está até colocando como troca de votos. Como que o senhor vê isso? Olha que é o cheque cidadão. Você falou bem, a justiça está fazendo o papel dela, né? Está fazendo uma investigação. A prefeita Rosinha Garotinho tomou as medidas administrativas necessárias para apurar essas denúncias que foram feitas. Você sabe, época de eleição, sempre surgem denúncias e precisam ser apuradas. E o Poder Executivo tomou as medidas, nomeando uma comissão para poder apurar essa situação no que se refere ao cheque cidadão. Eu vou te nomear um outro assunto, né, para a gente falar de vários. Eu vou te nomear uma outra situação também. Eu até achei interessante no plano de governo do senhor colocou assim, transporte corujinha, que é um transporte para quem trabalha à noite, de madrugada, no período noturno. Eu achei assim, legal. Mas a gente tem problemas no transporte de dia, onde tem uma concentração muito grande de passageiros. Tivemos greve dos rodoviários, a população ficou sem ônibus em vários momentos, falta de repasse, então, para essas empresas com relação ao subsídio. E em outro momento também, a gente tem uma polêmica aí de investigação do Ministério Público Federal sobre uma outra possível fraude no sistema de bilhetagem. Houve até a necessidade de se fazer um recadastramento que se protelou por muito tempo e houve até uma outra polêmica que neste recadastramento se pedia o título de eleitor e vocês mesmos depois deixaram de pedir. Outra investigação, uma outro problema. Mais uma vez eu te digo, isso é uma possível não, é uma investigação. Mas são tantas investigações, né, candidato? São tantas possibilidades. Olha só, mas isso é no país todo, não são possibilidades, são investigações. Possibilidades, é o que pode ser não, não ser, o princípio é sempre da inocência, por isso existe uma investigação. Agora, quanto à questão da bilhetagem, cabe isso ao empresário, né? Nós fizemos um novo recadastramento, por algum motivo foi pedido um título de eleitor, mas é um documento. Criou uma polêmica. Também é um documento. É lógico, num período eleitoral, pode-se entender, né, de uma maneira errônea. Mas é um documento, ou o título de eleitor não é um documento. Não é, né? um documento, mas não necessário para se identificar a residência, né? Tem vários outros, né? Foram pedidos diversos documentos. Para qualquer emprego, é necessário apresentar o seu título de eleitor. Mas tudo isso que aconteceu no transporte coletivo, fomos nós que avançamos na questão do transporte coletivo. O transporte corujinha, vamos avançar ainda mais. Vamos criar um sistema
para que a pessoa acesse aonde o ônibus está circulando e em quanto tempo ele chegará no terminal. Fazer realmente uma cidade digital, com grandes pontos, nos pontos de ônibus, da cidade inteligente, onde você acessa as marcações de consulta, né, acessa todos os serviços do município através do seu celular, do seu tablet. Mas o nosso governo é quem avançou na modernização da frota através do Fundecam, com financiamento, com juro risco banco, e já aumentamos o transporte. Nós encontramos ônibus circulando de 25 anos de uso. Nós aumentamos, só para concluir, a frota em mais de 85 ônibus. Todos eles com acessibilidade e metade dessa frota com refrigeração, com conforto. Se eleito, o senhor ainda tem vários outros caminhos também pela frente, como é a questão da regularização do transporte alternativo, que se protelou e se adiou nessa questão da licitação também, né? Vai ficar para a próxima administração. O transporte alternativo já foi, de certa forma, regularizado, né? De certa forma, 30 segundos para o senhor fazer as considerações finais. Já? Passa rápido. Eu queria dizer que a experiência nesse momento conta muito. É um momento de crise que o país passa e eu estou há 8 anos na administração municipal. E conto com você para juntos construirmos uma cidade ainda melhor. Ótimo, obrigada, doutor Obrigado Chicão. a você. Boa sorte, Obrigado. que dê tudo certo nessa campanha de reta final. Vai dar Obrigada. tudo certo, eu tenho certeza. Bom, a gente vai para o intervalo.